Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro chega aqui a este debate, como é habitual em si e no seu governo, resignado. Resignado. Nós não estamos aqui a discutir o orçamento que a Europa necessitava. Nós estamos aqui a discutir o que é que, na opinião do governo, é melhor. Se é um corte de 80 mil milhões, 100 mil milhões ou 200 mil milhões. Ou seja, o que é que o governo prefere? Se a política de corte orçamental do Sr. Durão Barroso, do Sr. Rampoy ou da Sra. Merkel e do Sr. Hollande. É essa a discussão e o estado da discussão que o governo nos propõe. Nós não desistimos com a facilidade com que o governo já desistiu de uma Europa diferente, de uma Europa com outro financiamento, da Europa da coesão, da economia e do emprego. Nós não discutimos e, portanto, não acreditamos que o governo que ultimamente tem aparecido, voz grossa, peito cheio, dizendo isto é inaceitável, na realidade aceitaram já aquilo que não deviam ter aceito, que era a redução do orçamento europeu. Essa é que era a fronteira e era aí, nessa fronteira, que o governo se devia ter mantido. E não acreditamos, digamos, nessa pretensa firmeza, porque, Sr. Primeiro-Ministro, um governo que impõe tantos cortes no seu próprio orçamento, tantos sacrifícios ao seu próprio povo, não é um governo que tenha qualquer autoridade para contestar, combater e contrariar cortes noutros orçamentos e no orçamento comunitário. Um governo que tão resignadamente e de uma forma tão submissa aplica tudo o que são as medidas decididas pela Troika, não é um governo em que se possa acreditar que vai bater o pé à Sra. Merkel e à elite europeia. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Semedo, quero aproveitar esta oportunidade para o cumprimentar e felicitar pela sua eleição conjunta no último Encontro Nacional do Bloco de Esquerda para a liderança do Bloco de Esquerda. Espero, evidentemente, as maiores felicidades no exercício das suas novas funções. O Sr. Deputado João Semedo não tem razão porque o Governo não está nada resignado. O Governo pronunciou-se desde o início de forma clara, dizendo que não devíamos encarar o exercício plurianual dos próximos 7 anos de uma forma restritiva, fazendo funcionar a política de coesão e o segundo pilar da política agrícola comum como uma variável de ajustamento do orçamento europeu. E, portanto, se dissemos que concordávamos que a proposta inicial da Comissão era uma boa base de trabalho, repare bem, Sr. Deputado, faz uma diferença entre dizer que estaríamos muito satisfeitos que a proposta da Comissão fosse aprovada. Mas dentro do realismo com que olhamos para este debate e percebendo que existem, de facto, perspectivas muito diferentes entre os diversos Estados europeus, parecia-nos que a proposta inicial e única da Comissão seria uma boa base de trabalho. O que não quer dizer que não houvesse várias medidas nela contida que nos merecessem reparo e discussão, mas seria uma boa base de trabalho. Isso é muito diferente, Sr. Deputado, de apresentar uma postura de resignação. Em segundo lugar, não é de resignação quando procuramos, junto de todos os países da coesão, mas também nos contactos bilaterais que fazemos com todos os outros Estados, com todos os outros, dos países nórdicos aos países do sul da Europa, procurar um equilíbrio para preservar a política de coesão, que achamos que é a que mais testemunho pode dar do passado e para o futuro de uma política que assegura convergência ou que facilita a convergência entre as economias europeias. Portanto, não é de resignação que estamos a falar. Mas, Sr. Deputado, dizer que quem corta no seu orçamento não tem autoridade para propor outra coisa na Europa, ó Sr. Deputado, isso eu peço desculpa, mas não concordo consigo. Portugal está a executar uma política muito clara de consolidação orçamental. Não há nenhuma política de consolidação orçamental que possa ser feita com mais despesa. Isso seria um contrassenso nos seus próprios termos. Portanto, ou o Sr. Deputado acha que Portugal, face à situação que tem, deveria fazer expansão orçamental, ou acha que Portugal deveria fazer consolidação orçamental
e disciplina financeira. As duas coisas não é possível, Sr. Deputado. Portanto, a Europa não é para aqui nada chamada, Sr. Deputado, é uma questão de realismo. Portugal precisa de fazer recuar o seu déficit e a sua dívida, se quer ter crédito para poder funcionar enquanto Estado. Essa é uma posição de realismo que o Governo adotou desde o início. Podemos gostar mais ou menos, eu gostava muito mais que nós pudéssemos ter políticas mais expansionistas e contracíclicas nesta altura, mas não o podemos fazer. Outra coisa, Sr. Deputado, é o Orçamento da União Europeia, porque o Orçamento da União Europeia não tem déficit, como o Sr. Deputado sabe. Tem um nível de execução que pode estar mais em linha ou menos em linha com o nível de recursos que se alocam para lá. Portanto, não há déficit aqui, Sr. Deputado. Aquilo que se trata, portanto, é de, face aos recursos disponíveis, fazer a sua alocação da forma mais eficiente possível. E a nossa regra do que é mais eficiente está muito explícita. É através do Fundo de Coesão e dos fundos estruturais e do segundo pilar da política agrícola. Julgo que sobre isso o Governo tem uma posição com muita autoridade. Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aproveito para agradecer em meu nome e da Sra. Deputada Catarina Martins as palavras cordiais que nos dirigiu, mas gostava de retomar o debate rapidamente sobre a questão do realismo e sobre a questão dos recursos disponíveis. É exatamente essa a discussão que temos de travar e é exatamente que o Governo português revela toda a sua resignação. O Sr. Primeiro-Ministro quer que algum português acredite que, diminuindo a capacidade de financiamento e de investimento europeia, que a Europa pode melhorar e que os recursos que cada país e cada Estado-membro, nomeadamente Portugal, passam a dispor, vão ser maiores, podem ser melhor aproveitados. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, isso é uma história mal contada, não tem nada de realismo. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, agora já percebi. O Sr. Deputado acha que nós estamos resignados quanto à alocação de recursos que os outros Estados podem fazer para o orçamento da União Europeia. Mas isso, Sr. Deputado, não se trata de resignação. Não somos nós que destinamos a quantidade de recursos que cada Estado europeu entende dever alocar para a União Europeia. Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, eu insisto, os governos como o seu, que aceitam a diminuição do orçamento europeu, não prestam um bom serviço nem à Europa, nem ao seu próprio país. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra se assim entender. Sr. Presidente, não me foi colocada nenhuma questão. O Sr. Deputado já fez bem o seu ponto. O Sr. Deputado acha que nós deveríamos, nesta fase, impor à Europa um esforço maior de aumento do orçamento europeu. Ao Sr. Deputado, eu gostaria muito que a Europa pudesse investir mais nos próximos anos, mas confesso, não me sinto diminuído para poder defender que exista uma política mais equitativa dentro da União Europeia, mas, Sr. Deputado, normalmente, não é só neste debate, é em todos os debates, sou muito mais parcimonioso quando se trata de impor aos outros uma política expansionista, quando toda a gente sabe que, em termos europeus, todos estão a fazer contas em sua casa para controlar os seus orçamentos. Obrigado. Sr. Deputado João Semedo, ainda dispõe de tempo. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. É exatamente esse o ponto, Sr. Primeiro-Ministro. Acabou por dizer aquilo que eu lhe tinha dito há pouco. É que quem em sua casa corta no orçamento não tem força política, não tem voz, não tem autoridade para exigir que outros façam de maneira diferente. O Sr. Primeiro-Ministro, o seu Governo desistiram da Europa, como desistiu a Sra. Merkel, como desistiu o Sr. Hollande. Nós não desistimos. Nós queremos uma Europa do trabalho, uma economia que cresça, uma Europa de emprego, uma Europa que sirva melhor aos cidadãos. Mas eu gostava, Sr. Primeiro-Ministro, de falar-lhe também da última avaliação da Troika. Ela surge imediatamente antes deste Conselho Europeu. E, mais uma vez, o que nós verificamos é que, quanto pior está o país, mais positiva é a avaliação feita pela Troika. Sempre que há uma avaliação, a avaliação é positiva, Portugal vai no bom caminho. Nós temos um Ministro das Finanças, que é conhecido
por falar a 33 rotações. E temos também uma troika que parece um disco estragado, um disco riscado, um disco que repete sempre a mesma afirmação. O país está no bom caminho, esta é uma boa avaliação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, e isto relaciona-se também com o destino que o governo português quer dar aos fundos que agora estão a ser discutidos na Europa. Nós sabemos que é a intenção do governo, o governo acertou com a Troika cortar 4 mil milhões de euros no orçamento. 4 mil milhões de euros e já nem sequer conseguem esconder onde é que vão buscar esse dinheiro. 4 mil milhões de euros no tratamento de doentes, nas famílias que querem pôr os seus filhos a estudar, na proteção social, no apoio social e, mais recentemente, ainda de uma forma mais clara, ficou completamente transparente a intenção do Governo, que é usar estes fundos também para aquilo a que chama a reforma do Estado, que se traduz tão simplesmente no despedimento de milhares e milhares de trabalhadores da administração pública. Isto é, do nosso ponto de vista, verdadeiramente inaceitável. E achamos extraordinário como é que o Governo, que quer fazer crer que vai chegar à Europa de voz grossa e de peito cheio, tem relativamente a esta política uma posição tão submissa. Nós não aceitamos aqueles que na Europa nos dizem, como a senhora Merkel disse há muito pouco tempo aqui em Portugal, não deixaremos Portugal com os seus problemas. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, com amigos destes, nós não precisamos de facto de inimigos. Sr. Primeiro-Ministro, ainda dispõe de tempo. Se pretender usar, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. De facto, esta questão não é uma questão que tenha diretamente a ver com o nosso debate, mas não me espanta que o Sr. Deputado fique desagradado com as avaliações positivas que a Troika sucessivamente faz sobre Portugal. E digo isto, infelizmente, porque eu gostaria que o Sr. Deputado pudesse, apesar das divergências com o Governo, exprimir uma satisfação pelo facto dos nossos credores se mostrarem confortáveis com o processo de ajustamento que nós estamos a fazer. Eu sei que o país está a fazer grandes sacrifícios para recuperar desta crise, fico satisfeito por saber que os portugueses ficam com uma razão adicional para perceber que os sacrifícios que estão a ser feitos têm algum sentido e alguma consequência, que é justamente a recuperação da crise. Senhor Deputado, nós queremos também fazer a reforma do Estado. E queremos fazê-la não apenas para poupar dinheiro, embora isso seja muito importante. Nós não deixaremos de apresentar medidas que totalizem pelo menos os 4 mil milhões de euros que nós nos comprometemos a fazer, de modo a dar sustentabilidade às políticas públicas. Iremos fazê-lo. Mas o debate sobre a reforma do Estado está para além disso. Aquilo que é eficiente para os cidadãos e aquilo que é moderno para um Estado que quer defender os direitos sociais e o direito dos contribuintes, os de hoje e os do futuro, têm sempre consequências muito mais abrangentes do que aquelas que nós procuramos com o exercício que temos de apresentar em fevereiro do próximo ano. Portanto, Sr. Deputado, nós utilizaremos os meios que forem necessários para produzir uma reforma do Estado ao nível daquilo que o país hoje precisa. Isso não será, evidentemente, o fator mais relevante da aplicação dos nossos recursos, mas não podemos aplicar recursos naquilo que pode ser importante para alavancar os fatores de crescimento da economia portuguesa nos próximos anos. E o Estado, se não cria riqueza diretamente, pode contribuir muito, de forma indireta, para a criação dessa riqueza. Basta ver o impacto que as políticas de transformação estrutural podem trazer ao futuro crescimento dentro da Europa e também de Portugal. Portanto, nós utilizaremos esses recursos da melhor maneira, Sr. Deputado, e não existe aqui nenhuma intenção nem de fazer voz grossa, nem de apresentar posições submissas, por mais que isso conforte a intervenção do Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, ainda dispõe de tempo, muito pouco, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós não temos no Bloco de Esquerda nenhuma satisfação quando as avaliações da Troika são positivas por uma razão muito simples e que eu já há pouco disse. É que quanto pior está o país, melhor
e mais positivas são as avaliações da Troika. Isso é que é a contradição e isso é que está errado. E nós não aceitamos que com tanta facilidade se retire ao Estado Social 4 mil milhões de euros. Sr. Primeiro-Ministro, repara a facilidade com que o seu governo e o governo anterior despejaram para cima de um banco falido pela ação de ex-ministros do PSD, estou a falar do BPN, a facilidade com que se despejaram nesse buraco enorme mais de 4 mil milhões de euros. Um banco que acabaram por vender por 40 milhões de euros. Aí não há Estado honrado, não há Estado rigoroso, não há Estado poupado, foram só facilidades. O que nós não aceitamos, Sr. Primeiro-Ministro, é a facilidade com que se pretende despedir milhares e milhares de trabalhadores da administração pública e muito menos aceitamos que toda esta discussão sobre os fundos comunitários esteja no pensamento do Governo o problema de como é que se vai investir, como é que se vai pagar tanto despedimento. É essa a relação entre estas duas discussões que hoje temos aqui. Nós não aceitamos isso, o Bloco de Esquerda não aceitará isso.